Que grande oportunidade o medo tem roubado ou já roubou da sua vida? Eu não tenho dúvidas de que qualquer pessoa nesse mundo tem uma resposta para essa pergunta. Afinal, o medo está presente sempre que a gente enfrenta algum desafio em nossas vidas. Portanto, se você não encontrar uma maneira de reprogramar a sua mente e ressignificar o peso que o medo tem em sua vida, dificilmente você será capaz de enfrentar grandes desafios e conquistar objetivos pessoais em sua vida. Por isso, hoje eu pretendo te ensinar algumas dicas para você aplicar no dia a dia e são dicas que eu ensino dentro do meu consultório para os meus clientes. A verdade é que todo mundo tem medo de alguma coisa, mas provavelmente você está vivendo algum momento aí na tua vida que está sendo difícil de você manejar o seu medo e enfrentar a situação. E eu preciso te contar que todo medo, ele tem jeito. Você é capaz de superá-los, até mesmo os mais terríveis e irracionais. E para você não se sentir tão sozinho, eu vou mostrar aqui alguns exemplos dos medos mais comuns que as pessoas sentem. Então vamos lá, eu vou explicar mais ou menos como que o medo funciona e os tipos de cenário que ele surge. O primeiro deles é quando existe de fato um estímulo que é concreto que está te gerando medo, como por exemplo um animal selvagem ou alguém armado perto de você. No segundo cenário, não existe um estímulo concreto presente, mas você sente que está em risco ali a sua honra, a sua segurança, o seu grupo social, que você pode acabar ficando sozinho ou que eles estejam em perigo também, ou até mesmo o medo das pessoas rirem de você ser ridicularizado. Em ambos os cenários, o seu corpo ele pode reagir de 3 formas, que é lutando, fugindo ou congelando. Acontece que no segundo cenário, quando essa ameaça é invisível, essas reações podem vir em forma de expressões emocionais negativas, como a ansiedade, agressividade, depressão e até o burnout. Uma coisa que você precisa entender sobre o seu cérebro e o funcionamento dele é que quando ele entra em cena, ele automaticamente desliga outras áreas do seu cérebro responsáveis pela criatividade, pelo planejamento. Ou seja, ele coloca energia naquilo que realmente é prioridade, que é sobreviver. Pensa bem, será que faria sentido para você ao ver um animal no meio de uma floresta parar e pensar sobre estratégias para fugir dele? Para o seu cérebro é importante cada milissegundo de tomada de decisão. Ele não pode perder tempo com estratégias e criatividade naquele momento. É correr, fugir ou congelar. E essas 3 coisas, evolutivamente falando, garantiram a sua sobrevivência. É verdade. Aí você pode estar pensando, nossa, mas eu nunca encontro animais selvagens no meio da rua. É mesmo, é? E eu tô sempre com medo, ansioso, preocupado. Tem algo de errado comigo? Não, a amígdala, ela não é muito boa em identificar se o cenário é real ou não. Por isso que existem 2 tipos de cenários diferentes. A amígdala também não sabe a diferença entre desafios bons e desafios ruins, daqueles que te matam e daqueles que te deixam mais fortes. Então você precisa aprender quais são os principais elementos do medo para aprender como manejá-los melhor. E esses elementos, eles estão relacionados principalmente àquele cenário onde a ameaça é invisível. Eles são 4 no total. O primeiro deles é a atenção. Para onde você está prestando a sua atenção? Também tem a ver com perspectiva e de você ser o centro da atenção. Por exemplo, quando você vai fazer uma apresentação grande, um dos elementos que incomoda a maior parte das pessoas é justamente ter vários olhares ali para você e você ser o foco de atenção. Mas a atenção aqui também pode ser uma perspectiva, como você vê a situação que você está vivendo. Uma coisa muito importante de mencionar é que as preocupações são um enorme aliado do medo. E tem um vídeo inteirinho completo só sobre preocupação aqui no canal. O link dele tá aqui na descrição. O segundo elemento é a incerteza. O fato de você não ter todas as informações que você precisa para se sentir confortável o suficiente pode causar medo. Por exemplo, se eu te digo que a gente vai pousar o avião, mas que existe uma possibilidade de não pousarmos em solo ou no aeroporto que você deveria estar indo. Eu te garanto que esse não é o tipo de coisa que você tá a fim de ouvir do seu comandante durante uma viagem e que pelo menos um friozinho na barriga aí vai rolar. O terceiro elemento é uma mudança nos padrões. Por exemplo, você está sempre acostumado com o comportamento do seu chefe e do nada ele muda. Ele para de fazer algum tipo de piada ou as expressões faciais dele de repente se tornam um pouco mais nervosas. Então isso vai fazer você tirar algumas conclusões e isso pode fazer você sentir medo pelo seu emprego, pela sua relação. Um excelente exemplo de mudança de padrões é também o entardecer, ficar escuro do nada. Isso pode deixar muitas pessoas aí incomodadas, muita gente tem medo do escuro e dessa mudança de padrão. O quarto e último elemento é a dificuldade de performar em alguma coisa. Uma dificuldade muito comum que as pessoas têm é de fazer baliza. Uma batida ali. Eita!
E isso pode gerar um medo nessa pessoa de dirigir. Quando esses 4 elementos eles estiverem presentes, o medo também vai estar. Só que a oportunidade de crescimento também pode existir quando existem esses 4 elementos presentes. E aí temos um grande problema, porque se a gente quiser evitar o perigo, evitar esses 4 elementos pode ser excelente. Mas se a gente estiver em busca de crescimento pessoal, evitar esses 4 elementos é um grande tiro no pé. E eu posso até imaginar o porquê que você clicou nesse vídeo, por que esse vídeo te interessou. Provavelmente algum medo seu está sendo um grande impeditivo para você conquistar algo muito importante para você. Seja o medo de perder alguma coisa, como perder um amigo, perder um relacionamento antigo para alcançar coisas novas, talvez perder um emprego, ou quem sabe você esteja com medo da própria dificuldade que esse processo vai impor à sua vida. Eu não acredito no que eu ouvi. Como participar de um concurso público, ou tomar uma decisão de mudança de vida, todas essas coisas podem trazer um nível de dificuldade para conquistar novos hábitos, novos caminhos. Se um desses motivos foi o que te trouxe até esse vídeo, deixa aqui nos comentários. E se não, comenta aqui o porquê que você veio assistir esse vídeo. Independente do motivo que você está aqui, eu fico muito feliz que você esteja, porque o medo, ele não só te rouba de você conquistar objetivos importantes, mas ele te rouba da experiência, do processo de você chegar lá. Eu engasguei, mas é assim mesmo, tá? Como eu disse antes, qualquer medo pode ser superado. Mas eu acredito que existam 2 forças que cooperam para você superar ou piorar algum medo. A primeira delas é a perspectiva. A gente falou um pouco sobre a atenção, mas além do que você presta atenção, é também o lugar de onde você presta atenção. Imagina essa situação. Você está dirigindo e você nota pelo seu retrovisor que tem um policial, um carro de polícia atrás de você. A sua sensação fisiológica pode ser bem diferente se você tiver acabado de cometer um crime ou se você estiver dentro da legalidade ali dirigindo seu carro numa boa. Isso é um exemplo de perspectiva. Ou quem sabe você faça parte de um grupo que está em situação de vulnerabilidade que costuma sofrer violência policial. Então isso pode te deixar nervoso. Como você pode ver, essas 2 situações trazem perspectivas muito diferentes, mas para uma mesma situação concreta, que é um carro de polícia estar atrás do seu carro. Esses dias, uma amiga minha me contou uma história sobre como ela conseguiu superar o medo de agulha dela, e é uma história muito bonita que eu queria compartilhar com vocês. Ela estava acompanhando a mãe dela no hospital e a mãe dela estava fazendo tratamento de quimioterapia. E durante alguns desses exames, ela aproveitou para fazer um exame de sangue, e ela sempre teve medo de agulha. A coragem da mãe dela foi a virada de chave que ela precisava para trazer uma nova perspectiva. E isso ajudou ela a conseguir fazer novos exames de sangue no futuro também, sem a presença daquele medo incapacitante que ela sentia antes. E a gente sabe que ter coragem não é você não ter medo, é você fazer aquilo apesar do medo. Esse exemplo é para mostrar para vocês também que é possível a gente virar a chave propositalmente. A gente pode aproveitar e brincar com as perspectivas da nossa vida para nos ajudar a cumprir com um objetivo, a fazer coisas diferentes. A gente não precisa esperar o acaso, mas para essa mudança de perspectiva acontecer e você brincar com ela, talvez você precise entrar em contato com outras pessoas, com leituras, com novos conteúdos, vídeos, para você montar uma nova perspectiva. Falando em vídeos, já aproveita e se inscreve aqui no canal, já deixa o seu comentário e ativa o sininho. A segunda força se chama Mindset, e a gente precisa agradecer aí a Carol Dweck, que é a pesquisadora que descobriu a diferença entre o mindset de fixo e o mindset de crescimento. E o mindset que você quer ter é o mindset de crescimento, que ele percebe situações novas, aprendizados, como coisas que valem o erro, que valem a tentativa. Já a pessoa que tem o mindset fixo, ela percebe a falha, a dificuldade como coisas determinantes, que não valem a pena mais o seu esforço, que se você é bom de primeira, então você é bom, se você não é, volta pra casa. Mindset significa apenas mentalidade, é só porque é um termo que foi cunhado pela Carol Dweck e a gente emprega ele também aqui porque virou um termo bonitinho pra gente falar sobre isso, mas significa mentalidade. O grande problema do mindset fixo é que tem muita coisa em jogo. As pessoas acreditam que se elas não são boas de primeira, então elas são burras, elas são incompetentes, elas não são boas o suficiente, as pessoas vão deixar de amá-las. Isso causa muito medo. Um dos principais causadores do medo é o medo de solidão. É o medo de você ficar sozinho, de você se envergonhar. Então o seu mindset vai predispor você a sentir mais ou menos medo quando você tenta coisas novas. Agora que já falamos sobre essas 2 forças, eu vou te ensinar algumas técnicas um pouco mais práticas para você usar no seu dia a dia para vencer o medo. A primeira técnica é a dessensibilização desse medo e ela precisa ser aos poucos e progressiva. Essa técnica, independente das outras técnicas que você escolher utilizar, ela vai precisar estar presente, porque é impossível você vencer um medo sem entrar em contato
com o objeto que te causa medo. Esse enfrentamento contínuo é super importante porque ele te traz como consequência a competência, e a competência te traz a confiança. Vou te explicar como. Quanto mais você treina alguma coisa, maior competência você desenvolve, você acaba ficando melhor naquilo. E aí você começa a perceber que você é melhor naquilo, logo você aumenta os seus níveis de confiança. E a confiança te blinda contra a insegurança, contra o medo, contra, enfim, essas sensações negativas que você tem ao enfrentar situações novas. E o melhor disso é que você pode usar a confiança em diferentes áreas da sua vida para trazer mais confiança em áreas novas que você está tentando. Vamos supor que você tenha medo de falar em público, mas você também note que você não costuma falar muito em rodas de conversa de amigos e de colegas do trabalho, por exemplo. Aí você pode aproveitar a oportunidade para se abrir mais, para falar sobre assuntos que você curte dentro desses grupos pequenos, para assim você ser capaz de falar em grupos maiores, em dar palestras, por exemplo. O porquê que isso funciona? Porque quando você está nesses grupos menores, são pessoas que você provavelmente confia mais, que você se sente mais à vontade, é um espaço mais seguro para você errar. E aí você pode começar a compartilhar e você notar que essas pessoas te receberam super bem, que você tem um discurso legal, que você tem um tom de voz bom, as pessoas começam a acenar. Então, isso vai te transformando numa pessoa mais confiante nessa habilidade. E aí, quando você vai fazer essa apresentação, você pode se lembrar dessas experiências anteriores e vão te fortalecer até em momentos em que você está mais inseguro. Uma dica prática para pessoas que têm medo de rejeição é você buscar a rejeição ativamente todos os dias. Você tá falando sério? Então, você vai numa loja comprar o seu café e você vai pedir para ela para o seu café ser de graça. Com certeza ela não vai querer, a vendedora não vai querer te dar um café de graça, mas você vai tentar. O seu objetivo é ser rejeitado. A segunda técnica é a 54321, que é da psicóloga Mel Robbins. Ela ensina que você deve fazer essa contagem regressiva sempre que você estiver empurrando com a barriga para fazer alguma coisa. E na técnica dela, ela usa mais para fazer com a procrastinação, para fazer coisas que você não está muito afim de fazer. Mas também pode ser utilizado para coisas que você está com medo, que você está receoso de fazer. A última técnica, e uma das mais queridinhas minhas, é pedir ajuda. Quando você está passando por alguma dificuldade, você pode encontrar muita força nas pessoas que você ama, e compartilhar os seus medos pode te ajudar a trazer uma perspectiva diferente sobre eles. Pessoas que têm mais experiência podem te explicar como aquilo pode ser resolvido facilmente, ou podem contar experiências pessoais que vão te dar mais forças. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like e manda pro seu amigo para ajudar ele também. O meu nome é Bárbara Tranquilini, eu sou psicóloga, te vejo semana que vem.